Olá, sejam bem-vindos para mais um episódio do Amadcast. E hoje vamos falar sobre LGPD na área imobiliária com o Dr. Mário Penido. Oi, Mário, seja bem-vindo. Olá, muito obrigado. Mário, antes da gente entrar, você vai falar sobre LGPD. Conta um pouco da sua trajetória profissional. Eu me chamo Mário Penido Campos, eu sou advogado, eu atuo basicamente na área do direito civil e a partir de 2020 eu comecei a estudar a LGPD, fazendo cursos, aprofundando, buscando entender mais sobre o assunto e trabalho como consultor de dados. Eu sou membro também do Conselho de Assuntos Jurídicos da ACEMINAS, membro da AMAD e membro da Comissão de Proteção de Dados da OAB Minas Gerais. Muito bom. Maria, aí, a LGPD está borbulhando, né? Muita coisa acontecendo. Eu realmente sou, assim, uma pessoa que precisa aprender mais, então hoje eu estou aqui para aprender também com você. Conta um pouquinho pra gente como a LGPD se aplica, né, nos contratos imobiliários, na área imobiliária, no nosso meio, e o que o advogado imobiliarista ele tem que observar? A LGPD ela vai se aplicar todas as operações de tratamento de dados, inclusive de pessoas físicas, se elas fizerem o uso desses dados com uma finalidade econômica. As empresas jurídicas, imobiliárias, associações, com ou sem finalidade lucrativa, todas são obrigadas a respeitarem a lei. E a lei, o que ela trouxe para nós? Ela trouxe uma parte, vamos chamar assim, jurídica, com obrigações legais, contratos que devem ser feitos, documentos, hipóteses que autorizam o tratamento dos dados, e ela traz também uma outra parte voltada para a segurança da informação, para a proteção desses dados. Então ela coloca de uma forma onde as empresas que utilizam esses dados, elas devem adotar medidas técnicas e administrativas para proteger esses dados. Então nós vamos ter um lado de obrigações conhecidas como obrigações jurídicas, legais, que a gente tem um pouco já de costume como advogados, e uma outra parte que são já uma parte mais técnica de segurança da informação, que vai ter desde questões de ambiente físico, de políticas de segurança da informação, de políticas que vão determinar uma segurança de uma senha, de uma rede. Então ela é dividida para que as pessoas entendam sobre esses dois aspectos. E assim, o advogado, a gente gostaria de saber mais no dia a dia. Quais são os principais cuidados que o advogado deve ter agora, porque a gente já tratava os dados, a gente tem os dados dos clientes, mas a gente sabe que muitas pessoas que estão no escritório podem ter acesso. Então, quais são os principais cuidados? Eu sei que a gente não vai conseguir abordar tudo, mas assim, só de uma forma para que quem agora tem que atentar, porque já era para já estar adequado à lei, mas quem ainda não se adequou, o que é o primeiro passo que ele deve fazer e atentar? Bom, existem as hipóteses de tratamento que a lei autoriza. Ela traz 10 tipos de hipóteses e as mais comuns que são utilizadas pelos escritórios de advocacia, pelas empresas, associações, a execução de um contrato, o consentimento, o legítimo interesse, o exercício regular de um direito em processo judicial, administrativo, até arbitral. Quando nós estamos diante de uma dessas situações, nós podemos fazer o tratamento dos dados de acordo com a finalidade que esses dados se destinam. A lei ela traz também 10 princípios que vão nortear todo o regramento jurídico da lei. Ela vai trazer para a gente o princípio da finalidade, da adequação, da necessidade, do livre acesso, da qualidade, da transparência, da não discriminação, da prevenção, da segurança, da prevenção e da responsabilização. Então, todos esses princípios, eles têm uma explicação, mas o próprio nome já deixa claro para a gente qual é a intenção do princípio. E o primeiro, que é a finalidade, ele é o essencial para a gente ver até mesmo como utilizar esses dados e como protegê-los.
A gente tem, por exemplo, vamos citar até para ficar mais amplo e claro, dentro de uma imobiliária, onde tem dados que são utilizados para diversos meios, finalidades, enfim. A imobiliária vai ter lá o seu setor de marketing, vai ter o seu setor de cobrança, vai ter o seu setor de vistoria, vai ter o seu setor de locação. E ali nós temos dados que são utilizados para cada uma dessas finalidades. Então, para que a gente possa proteger os dados, evitar que ocorra um incidente, que esses dados sejam às vezes utilizados até mesmo pelos funcionários de forma irregular, a gente pode começar segregando os dados de acordo com a finalidade. Por exemplo, quem trabalha na parte de cobrança não precisa ter acesso aos dados do marketing, não precisa ter acesso aos dados das locações que estão sendo efetivadas. Então a pessoa ela pode começar tendo uma limitação de acesso, de uso, somente para aquilo que ela exerce a sua função. Isso serve para quê? Não é que a empresa não possa deixar os demais funcionários ter acesso aos dados, uma vez que ela já tem uma autorização para tratar aquilo, mas isso minimiza, isso faz com que outras pessoas que não precisam ter acesso a esses dados acabem tendo acesso, copiando, e fica uma forma mais maior de ocorrer um incidente. Nós temos também a possibilidade, quando esses dados são repassados, compartilhados para outras empresas, que aí vai haver uma situação, a empresa que detém os dados, que exerce aquele serviço para qual ela recebeu aqueles dados, ela é chamada de controladora. Ela é que vai determinar ali os elementos essenciais desse tratamento. Quando ela precisa de uma outra empresa, essa outra empresa vai ser chamada de operadora. A imobiliária, voltando no exemplo, quando ela contrata, às vezes, uma empresa para fazer um determinado serviço de vistoria, análise de crédito ou qualquer serviço inerente, o que ela precisa para desempenhar suas funções, essa outra empresa vai ser chamada de operadora. E é bom que haja um contrato entre a empresa controladora e a empresa operadora, definindo exatamente quais dados serão compartilhados, qual a categoria desses dados, que medidas de segurança que essa empresa operadora deve adotar para proteger esses dados. E isso é muito importante, por quê? Porque às vezes a empresa, que é a controladora, tem já uma adequação à LGPD, tem toda a sua política de segurança da informação, ela está preparada para responder à ANPD, os titulares, mas ela transfere uma parte dos seus dados para uma empresa despreparada e essa empresa acaba, às vezes, usando de forma irregular, ela pode ser passível de um incidente de dados e quem vai responder é o controlador. Então tem que haver um rigor muito grande ao fazer esse contrato com uma outra empresa. Hoje o mercado tem várias empresas que às vezes estão sendo exigidas por parceiros, por empresas que trabalham, a adequação à LGPD, porque gera um efeito cascata. E assim, vamos contando aqui, né, Ana? Porque a Ana não tá sabendo, não. Esses dias eu fiz uma postagem no Instagram. Peguei um laudo. Peguei um laudo pericial, então tô de hoje trabalhando. Não falei o nome do cliente, tá? Então, assim, mas realmente isso, eu vou compartilhar o que eu fiz, porque eu acho que outras pessoas também não farão, né? Então eu falei, gravei uns stories, olha, tô aqui hoje, eu tô trabalhando um caso super interessante, uma questão de visto construtivo. E aí, o cliente, óbvio que sempre a gente propor uma ação de visto construtivo, é importante ter um laudo técnico preliminar, embasando todo o fundamento, até pra gente descobrir o que é exatamente esse vício e a origem, né, e qual que é o caminho. E aí mostra o laudo assim, folheando, né, só pra sexto. E aí eu recebo uma mensagem, um direct. Não, nem foi direct, não. Um WhatsApp. Oi, Elisa, vi sua mensagem. Oi, Elisa, tudo bem? Tudo. Vi sua mensagem aqui, mas olha só. Eu acho que
tem uma coisa, você mostrou e tal, não sei, o Mário. E o Mário meio que... Aí eu voltei lá e apaguei. E eu falei assim, mas eu não falei qual era o cliente. Ele, não, mas dá pra ver. Assim, quando você passa muito rápido, e aí, Ana, qual que tinha? Tinha uma cláusula falando que o laudo tinha sido emitido. Como é que é, Mário? Conta um pouquinho. Cláusula de sigilo. Ali tinha duas questões. Tinha o compromisso civil do sigilo, que foi estabelecido. Enfim, lá dentro tinha os termos. E tem a implicação da LGPD também. Por quê? Por mais que você tenha só folheado o laudo, pegou a parte final com o nome de quem assinou e a identificação profissional dele, acho que do CREA. Sim. Então, a partir do momento que você identifica essa pessoa, aquilo passa a ser um dado pessoal. E aquele dado pessoal, qual foi a razão dele ter colocado, dele ter te passado, foi a realização de um contrato para fins de perícia judicial, subsidiar um processo, e você estava usando para uma outra finalidade. Você estava usando para uma finalidade pessoal sua. Então isso é que acabou indo contra os princípios da própria LGPD. Assim, eu não apaguei, eu argumentei, tá? Isso aí eu argumentei, óbvio. Tentou manter Tentei, expliquei, e ele lá, fui lá e apaguei. É melhor, porque eu não vou viver na ilegalidade. Se a pessoa também se incomodaria. Não, assim, por mais que eu elogiei, muito o laudo e tal, mas eu acho que tinha total razão. A questão, a gente tem que pensar na privacidade como algo que é um direito da pessoa, e a pessoa, a gente não sabe, às vezes, por exemplo, naquele laudo eu percebi também que identificou o condomínio, algumas lojas que estavam lá ao redor. Exato, então isso foi corrigido. Então, às vezes, aquela pessoa que fez o laudo, ela não quer se comprometer com os condôminos, com a pessoa, porque às vezes o laudo dela, infelizmente, ela atestou a realidade, ela declarou ali a opinião técnica dela, e aquilo pode desagradar ali alguma pessoa. Então já fica a dica para os advogados, principalmente para a turma aí que tá do meu lado aí, que a gente produz muito conteúdo. Então fique esperto, porque eu já dei uma esbarrada nisso, para quem estiver escutando não fazer. Não aplicar. Mário, e as imobiliárias? O que imobiliária hoje, o que você tem visto? Eu tenho visto, eu tenho sentido assim, que as imobiliárias, de uma forma geral, elas estão muito confusas, né? Como que a gente aplica, o que a gente faz, qual que é o procedimento interno, como que a gente tem que orientar os nossos colaboradores? O pessoal de imobiliária tem muita dúvida porque eles trabalham com muitos documentos físicos, fichas, cadastros. Eles trabalham com marketing também, eles têm sistemas de captura de leads, eles fazem, enfim, contratos de locação, de compra e venda. E tem imobiliária que tem, às vezes, milhares de contratos ativos, contratos que já encerraram. Então eles ficam com dúvida se podem ainda guardar algum dado, se não pode, como fazer com aquela papelada que eles têm. Exatamente. Então isso... Quando a gente vai fazer uma adequação de uma empresa, a gente vai analisar aqueles dados que ainda estão sendo tratados, e diante de uma base legal, é óbvio que eles vão continuar sendo usados, mas vai ter que ter ali uma segurança de proteção. Às vezes vai ter uma gaveta com chave para alguns documentos mais críticos, um arquivo com chave, alguns podem ser digitalizados e guardados em PDF, em uma máquina com senha, de uma forma mais segura. Então, o papel do consultor, de quem for olhar uma solução para minimizar os riscos, é tentar entender, dentre os documentos, os arquivos, as informações, uma forma de proteção, uma forma de garantir que, igual eu falei no início, pessoas que não precisam ter acesso a determinados documentos tenham. Então, às vezes, é botar um arquivo com chave, só algumas pessoas terem acesso. Então, é começar já a ter essa cultura e, principalmente, também a conscientização desse pessoal. Porque tem imobiliárias
as médias, as grandes, que tem uma equipe com mais de 50 colaboradores, que tem pessoas que estão ali no dia a dia e não conseguem ainda enxergar o que é a LGPD, o que precisa. Então tem que haver primeiro uma conscientização. A empresa, ela às vezes precisa, antes de estar adequada, passando por um processo, conscientizar a sua equipe. Pode ser através de um workshop específico para isso, pode ser através da própria adequação, que já começa com a primeira fase, que é a de conscientização. Então, o primeiro passo é a conscientização, onde as pessoas irão entender o que é a LGPD, quais são os princípios, o que é dado pessoal, como identificar quais são os dados pessoais dentro da imobiliária, as políticas de segurança da informação, questões de hierarquia de acesso a uma rede, um duplo fator de autenticação para a pessoa entrar. A pessoa não basta só colocar a senha, ela vai receber às vezes um SMS com um código onde ela tem que também colocar esse código para garantir que realmente é a Elisa que está entrando. Porque às vezes eu te passo a minha senha, você entra, você usa sem eu estar sabendo. Agora, se existe um duplo fator para verificar a sua autenticidade, se eu recebo um SMS e falo, ué, mas espera lá, alguém está usando a minha senha. Sabe? E um ponto que eu tenho discutido, que eu e a Ana, a gente já conversou algumas vezes com relação a LGPD no nosso dia a dia, né? No nosso escritório, assim, no escritório, como que a gente aplicaria isso? Por quê? Ok, na hora que a gente faz um contrato de honorários ali, a gente insere a cláusula, né? Eu fiz inclusive até uma cláusula muito básica, que eu sei que eu quero te pedir opinião, assim, o que a gente tem que colocar, mas assim, eu coloquei uma cláusula de LGPD, mas eu tô coletando os dados com aquela finalidade da execução dessa ação. Esses mesmos dados que eu tô pegando do cliente, eu vou reproduzir ele numa ação, ok? Ou numa notificação, por exemplo. Só que esses dados vão ficar públicos. A partir do momento que eu levo ele para uma ação judicial, ele fica público. Não tem problema. Dentre as bases legais, você tem uma que é a execução do contrato, onde você, para executar o seu serviço, você precisa de coletar aqueles dados e usá-los e tratá-los. Existe também uma outra base legal, que é para o exercício regular de direito em processo administrativo, judicial e arbitral. Então existem bases legais que vão apoiar o advogado, não só com relação aos dados que os clientes passam para a execução, mas outros que você às vezes obtém até de um outro processo, fazendo uma pesquisa, pegando uma prova emprestada. Então você consegue, sem o consentimento, sem ter um contrato com aquela pessoa que está lá naquele outro processo, usar aqueles dados para o exercício da defesa dos direitos. Então existe sempre o que o advogado, quando ele vai trabalhar e está preocupado com essa questão de dados, ele tem que sempre ver quais são as bases legais. Eu tenho aqui uma dessas bases legais para fazer esse tratamento? Tenho, então ótimo. Ele não existe uma hierarquia entre as bases. Ele não precisa preocupar qual que é a melhor, qual que é a mais forte, qual que, se houver uma discussão, o juiz vai entender que essa é melhor do que a outra. Não. Todas, desde que ele tenha realmente se encaixado dentro de uma delas, ele pode escolher só uma. Ele não precisa ter, óbvio que às vezes pode ter situação que tem duas. Às vezes a pessoa está executando um contrato e pede um consentimento. Não seria adequado, mas ele às vezes pode ter ali duas bases legais. Mas a primeira coisa é enxergar, olhar para dados pessoais. Existem 10 bases legais. E para os dados sensíveis, existe também situações mais severas para a utilização desses dados. A diferença é que não vai haver a utilização pelo legítimo interesse. Essa base, que é uma base mais usada nos dados pessoais, mais para marketing, publicidade, é aquela empresa que já tem um relacionamento com o cliente, pegou os dados para fazer uma compra e venda ou prestação de um serviço, resolve mandar um e-mail de publicidade.
o cliente não vai se espantar quando receber aquilo. Ele já realizou um contrato com aquela empresa, o que foi enviado para ele não é algo muito desproporcional, é algo que talvez ele até gostaria. Às vezes ele tem lá um hábito de compra de tênis, de camisa, enfim, e isso a empresa enxergando que aquilo pode ser bom para ele, manda um e-mail. Então isso aí ele poderia usar a base do legítimo interesse. Agora os dados sensíveis não. Existe a questão do consentimento e outras situações mais específicas que vão autorizar. E lembrando também que os dados sensíveis, muita gente faz essa confusão, acha que o dado sensível é aquele dado financeiro, é aquele dado relacionado a questões de bens, de imóveis, não. Os dados sensíveis são dados já definidos pela lei como dados sensíveis e dizem questão a opinião política, sindical, filiação. São os gostos, hábitos da pessoa, as preferências? Isso com relação à filiação sindical, Entendi. opinião política, Entendi. opção sexual, Entendi. biometria. Então existem esses dados onde a lei já coloca eles como dados sensíveis. E se não houver um dado que esteja dentro dessa relação que a lei traz, ele não vai ser considerado sensível. E existe também a questão dos dados de crianças e adolescentes. Crianças até 12 anos incompletos, adolescentes de 12 até 18. Então a lei traz 3 categorias de dados: pessoal, pessoal sensível e de crianças e adolescentes. No caso de crianças e adolescentes, tem alguma vedação especial? É uma questão, isso inclusive está sendo objeto da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ela abriu uma consulta pública para tentar traçar normas mais claras de interpretação do artigo 14 da lei. Porque ele fala, por exemplo, que para o tratamento de dados de crianças é necessário o consentimento. Dos pais. Dos pais ou basta ou um? um só. Ou do responsável. Às vezes existe um tutor, existe ali uma outra questão, uma curatela. Então, a lei trata que para o tratamento de dados de criança tem que haver o consentimento. E existem várias opiniões no sentido de que esta é a única hipótese legal para tratar dados de criança. Só que, enxergando dessa forma, às vezes é necessário o tratamento de um dado de uma criança. Ela se acidenta na escola, tem que levar ela às pressas para um hospital, chegar lá precisam fazer um exame, chegam lá precisam compartilhar o exame com um laboratório. E cadê o pai para dar o consentimento? Não tem, não está aqui, não foi avisado ainda. Então isso iria ficar algo, e o médico ele tem a obrigação legal ali de atender. Existem questões, por exemplo, às vezes uma questão de saúde, que tem uma autoridade pública que é obrigado a comunicar determinada criança, constatou, e como que essa pessoa ela ficaria ali numa situação, o pai, não vou dar o consentimento para você comunicar que meu filho está com determinada doença, ou enfim. Então, não é, na maioria da opinião dos consultores, das pessoas que trabalham com a LGPD, o entendimento mais correto limitar o tratamento de dados de criança apenas com o consentimento. Agora, existe um outro lado, porque a maioria das crianças e adolescentes que nós temos hoje, elas são chamadas até crianças da geração Z, que nasceram, acho que depois de 1999 ou 97. E essas pessoas, essas crianças já nasceram vinculadas, criadas na internet. Então isso faz parte até do desenvolvimento delas, ter uma rede social, um celular, mas os adolescentes, mais aqueles que já passaram dos 12 anos. E o consentimento também talvez não seria a forma mais segura de proteger esses adolescentes, porque às vezes os pais, os responsáveis, não vão nem ver ali o que estão fazendo, se é realmente
caso de dar ou não consentimento. Então haveria também uma forma onde esse consentimento poderia ter sido prestado de uma forma desapercebida. É implícito também. Se ele tem o celular, ele obteve porque os pais deram. Então há uma autorização. O Marco Civil da Internet, uma lei de 2014, ele já tem uma disposição que diz que os pais, se verificarem algum conteúdo impróprio para os seus filhos, para as crianças, eles podem pedir aos canais, aos aplicativos que bloqueiem aquele acesso exatamente com esse intuito de proteger. E isso não é visto. A gente não conhece mães, pais que têm feito uma solicitação a determinados aplicativos, canais, sites, que bloqueiem o acesso de determinado site para o filho não ir lá e acessar. Então, assim, às vezes, esse controle, dependendo só do consentimento, ele às vezes vai ser muito insuficiente. Então a gente está aguardando a NPD terminar o prazo, que termina essa semana dessa consulta pública, para que ela depois se pronuncie, mostrando de uma forma mais clara como vai ser a interpretação, questões de internet, questões do consentimento, se para o tratamento de dados de crianças e adolescentes a gente vai poder usar bases legais dos dados sensíveis e bases legais dos dados pessoais ou só dos dados sensíveis. Então tem ainda um período onde a NPD vai falar sobre isso. Por enquanto ainda não tem uma regulamentação clara desse assunto. Você mencionou também, eu acho que é uma dúvida que todo empresário ou dono de imobiliária e nós também como advogados tem dúvida dos documentos antigos. Como você mencionou, e é muito comum ter um arquivo, às vezes tem empresas que têm muitos anos, tem um arquivo gigantesco, físico, e aí como que ela pode tratar esses dados, além de só trancar? Ela pode descartar, porque como ainda não estava em vigor, eu não vou digitalizar, eu posso descartar todo esse arquivo, porque às vezes tem um contrato lá que foi firmado há 15 anos. Teoricamente ela não precisaria guardar. Ou 20 até, tem empresas muito mais antigas. Todo tratamento de dado, ele tem um ciclo. Esse ciclo ele começa com a coleta, com o processamento, com a análise, e ele tem que chegar até a eliminação. Não pode haver, exceto em alguns casos, onde existe uma legislação que obriga a empresa a guardar aquilo de forma eterna ou por um período muito longo. No caso de hospitais, os prontuários médicos, se eu não me engano, são 20 anos. Igual médico também, né? Os documentos de histórico escolar, a instituição de ensino é obrigada a guardar aquilo a vida inteira. Você pode, com seus 80, 90 anos, ir lá e pedir as suas informações de relação ao ensino. Então existem coisas que a lei vai determinar ali um período para você guardar. Quando não existe uma lei determinando o período, nenhuma resolução, nenhuma norma que trate sobre isso, você vai usar enquanto você estiver tratando os dados, ou seja, se eu ainda estou com um contrato vigente, se eu ainda estou prestando um serviço, eu posso manter esses dados. Quando acabar o tratamento, você ainda vai poder aguardar um prazo prescricional de uma eventual ação aonde você precisará desses dados para exercer a sua defesa. Então, às vezes, você tem ali determinados dados que a empresa vai fazer uma tabela de temporalidade desses dados, onde ela vai colocar esses dados eu vou guardar por 5 anos, que é o prazo prescricional que essa pessoa pode discutir. Não, o prazo aqui é 10 anos de prescrição, então eu vou guardar por 10 anos. E quando for feito o descarte, se são documentos físicos, papéis, é triturar, não adianta colocar num saco de lixo, não adianta, isso é muito inseguro, isso daí não é jamais recomendado, então é triturar. Se você tem às vezes dispositivos, computadores, celulares, muita gente acha que às vezes só deletar resolve, ou às vezes formatar a máquina resolve. Isso, a princípio, a pessoa acha que deletou, que apagou,
mas as pessoas especializadas em TI conseguem ir lá e resgatar tudo aquilo, mesmo você formatando, deletando os dados. Então, muita gente faz o quê? Encaminha para uma empresa especializada, ou tem gente que simplesmente fura o HD com furadeira mesmo, para não ter ali chance nenhuma daquilo ser recuperado. Sabe? E aí, por exemplo, quando você faz esse descarte, essas eliminações, tem um registro que você... Como que a gente prova que eliminou? Porque aí, se a gente traz isso para o dia a dia do nosso escritório, como que a gente, advogado, tem a segurança? Porque assim, ok, a gente finaliza o processo e isso dura muito, sempre algum tempo, né, um lapso de tempo, mas como que eu vou deixar ali resguardado que eu efetivamente eliminei esse dado? Essa é uma questão que gera muita dúvida também. Por quê? Você às vezes não vai ter ali a prova, ou às vezes pode até ter essa prova, mas essa prova às vezes vai te gerar um trabalho, um custo, porque se você tem um documento que foi picotado, você falar para a pessoa que picotou, ela vai falar: quem me garante que você picotou? Que certeza que eu tenho que você picotou? Então às vezes assim, eu vou filmar esse procedimento, eu vou guardar, para que, se você tiver alguma dúvida, eu vou te mostrar o dia, a data que foi destruído. Não existe uma regulamentação sobre esse descarte de dados. Agora, o que é recomendado é que toda empresa, todo profissional se documente. Ache ali uma forma de comprovar, de mostrar que aquilo ali foi descartado, foi eliminado. Se você tem uma máquina e essa máquina onde tinha ali os dados vai ser inutilizada, eu encaminhei isso para uma empresa especializada em sanitização de dados, então é essa empresa que está me garantindo que eu mandei para ela, eu tenho aqui o contrato, ela que garante que foi feita a limpeza. Então assim, tem que haver a comprovação, porque é um ônus da pessoa, mas mais importante não é nem preocupar com a prova, é ter a certeza de que foi eliminado. Porque se aquilo realmente foi eliminado, nunca vai trazer um problema para o titular. O contrário de você, às vezes, achar que eliminou, aquilo foi resgatado e o titular, às vezes, tem consequências pelo uso daqueles dados. É muito importante, tem pessoas que têm muitos dados no celular corporativo da empresa, leva para casa, notebooks, usa às vezes no home office o computador de casa para fazer as tarefas da empresa. Isso é um perigo, porque o computador de casa às vezes não tem um bom antivírus, o filho está usando, o filho está entrando em determinados sites que ele não sabe, abre ali um e-mail pessoal dele, onde ele não vê uma maldade, é um hacker ali por detrás. Então tem que haver sempre, o que eu falei no início, um cuidado com a proteção dos dados. As pessoas têm que ter uma consciência, uma maldade para não cair em golpes, porque os dados, eles têm um poder gigantesco, eles têm uma utilização para, enfim, diversas finalidades, e existem pessoas que querem obter esses dados para praticar golpe. A gente está agora no mês de outubro, tem uma festa da cerveja famosa, Oktoberfest, e golpistas já criaram um golpe falando que a Heineken está fazendo agora uma promoção da Oktoberfest e você recebe um WhatsApp. Quando você clica no WhatsApp, mostra um frigobarzinho da Heineken lotado de cerveja, dizendo que ela vai sortear não sei quantos frigobar e pede apenas que você preencha um cadastro com os seus dados para que você concorra. A pessoa, quando entra, ela é direcionada por um site idêntico ao da Heineken, preenche esses dados e envia. E isso é um golpe. A própria Heineken chegou a se pronunciar falando que não tem promoção nenhuma, que não faz, que não participa, e isso a pessoa vai fazendo para ter um banco de dados de pessoas, com endereço, com nome, com CPF, com e-mail, e depois usam para abrir uma conta em banco, para fazer uma compra. Então
atitudes que não só as empresas, mas o titular de dados também deve ter a maldade. Tem que olhar e-mails que às vezes de forma desapercebida a pessoa vai abrir no anexo, a pessoa às vezes já até, hoje existe a engenharia social que esses bandidos fazem, eles sabem com quem você tem relacionamento, eles sabem do que você gosta, às vezes sabem o tipo de e-mail que você recebe, copia, cria um e-mail muito parecido, onde vai ter um numeral ou um ponto ali que é a única coisa que vai ser diferente, e você não vê, acha que é o e-mail da pessoa com quem você está acostumado e vai abrindo, clica num link, e isso pode abrir uma porta para que essa pessoa, o hacker, invada a sua máquina, criptografe todos os seus dados, te cobre um valor para liberar tudo isso. Então isso é algo que tem que ter um cuidado muito grande. Tem crimes, golpes que são praticados através de pendrive. Eles colocam um dispositivozinho dentro do pendrive e deixam um pendrive dentro de um elevador, num prédio comercial. A pessoa acha aquele pendrive, a curiosidade é muito, né? A pessoa já vê e eles capricham no pendrive, botam um bonito, né? Um caro, a pessoa vai lá, espeta o pendrive na máquina e pronto. Aquilo lá já abriu uma porta para a pessoa ter acesso. Tem até cabo de carregador de celular, cabo que é vendido na internet, e não é nem caro, que faz esse mesmo tipo de ataque, onde a pessoa às vezes está passando esse cabo, está colocando um vendedor de rua para vender o cabo está lá, R$10 o cabo, a pessoa pôs o cabo para ver as fotos, para carregar o celular, aquilo abriu uma porta para o hacker. Então assim, tem que ter vários cuidados, instalação de softwares originais, que a pessoa que vai instalando o software pirata, acaba que tem certas coisas que não funcionam, ela vai desabilitando algumas proteções, tem certas atualizações que não são as originais, então isso acaba fazendo também que o sistema fique vulnerável, que sua máquina possa ser invadida, então tem que ter uma consciência de proteção mesmo. E é aquilo que eu falei, o advogado, principalmente, ao orientar o seu cliente, tem que deixar claro para ele, olha, você vai ter uma parte legal, onde você vai ter que fazer os documentos, relatório, registro da operação do tratamento dos seus dados, mapeamento, cláusulas, aditivos, e existe uma outra parte que você vai ter que conscientizar a sua equipe, o seu pessoal, implantar medidas de segurança, fazer treinamentos periódicos para que ninguém caia em nenhum golpe. Então, que a pessoa tem que ter em mente são essas duas coisas, né? A parte legal e essa parte também, que não deixa de ser legal, mas é mais voltada para a segurança. E assim, é grave, né? Então eu acho que a gente precisa... Fica o alerta, Fica o alerta, né? Escutando, assistindo. Que às vezes a pessoa inocentemente compra um cabo, compra alguma coisa achando que para suprir ali a necessidade e está se tornando vulnerável. Isso é verdade. Mário, e já encaminhando para o final, né? Assim, passou muito rápido. O assunto é extenso. O assunto é extenso. É um assunto que demanda profundidade mesmo. E a gente vai refletindo, porque você vai falando uma coisa... Enfim, a gente vai tendo dúvida. Meu Deus, eu pego tal documento, como que eu vou fazer esse descarte, como que eu vou aplicar isso? São realmente muitos detalhes que eu acho que é uma mudança de hábito muito grande, né? Eu acho que na nossa rotina, ter esses cuidados, eu comecei a ficar mais alerta. Peraí, antes de eu filmar, eu gravo muito, então antes de eu gravar, deixa eu ver o que tem em cima da minha mesa, deixa eu prestar essa atenção. Eu acho que a gente tem que ir tendo esses cuidados. Mário, a gente tem feito 2 perguntas para todo mundo que está passando aqui. A primeira é, qual que é uma frase que sempre vem à sua cabeça, aquele dia que você precisa de uma motivação, aquele dia que você precisa de uma energia, ou de, vamos lá, deixa eu encarar esse dia aqui que tá difícil. Olha, essas frases, a gente às vezes escuta alguém falando, lê em um livro, e a cada ciclo, a cada momento da vida da gente, a gente vai se aproximando mais de uma, gostando mais de outra, mas eu tenho uma frase, uma filosofia, que tem até uma passagem do Evangelho de Mateus, que diz o seguinte: quando você for dar uma esmola,
que a mão esquerda não veja o que a direita faz. Isso mostra pra gente, significa que a gente, ao fazer uma caridade, ao ajudar, a gente não deve fazer pensando em uma recompensa, pensando em uma gratificação por aquilo, a gente deve fazer por querer o bem, por querer ajudar. E isso a gente, quando faz dessa forma, de coração, a gente sabe que o retorno vem de Deus. Então a gente tem sempre esse lado de confiar, de saber que a gente busca fazer o melhor, ajudar sem interesse. Então isso é uma coisa que eu tenho minha, que me orienta nas coisas que eu faço, sabe? Não é bem uma frase, mas eu uso isso como um mantra para me ajudar, né, na minha caminhada. Eu acho também, sempre que a gente ajuda, não tem que estar buscando interesse, nem aguardando algo em troca. Penso isso também. Tem que ser desmotivado mesmo. Até senão também a gente se decepciona muito, né? Se queria muita expectativa, enfim. Eu penso isso também. Porque você começa a criar cobranças. Sim. Né? E aí não tem que cobrar. Fica frustrado depois com aquela pessoa. Não tem que existir. Você achou que ela ia fazer isso, fazer aquilo, e ela não fez nada. E você acaba e às vezes a outra pessoa, não que ela, assim, né, ela nem sabe, às vezes ela nem imaginou que ia fazer dessa forma, ou retribuir dessa forma. Verdade. Então a gente não pode ter esse pensamento de esperar algo. E isso é óbvio quando a gente faz a ajuda, a caridade, porque quando a gente tem, óbvio, um contrato, a gente tem uma contraprestação ali que é esperada, que foi contratada, é dever nosso, ainda mais como advogados, pedir que aquilo seja cumprido e executado, né? Aí já a figura é outra. E um livro, Mário, que seja de cabeceira ali, um livro que deu às vezes uma virada de chave, que significou muito para você, que seja um livro muito importante, você já tenha lido, você relê ele várias vezes. Ou um livro que você acha que vai fazer diferença para as pessoas. Essa pergunta é mais difícil agora. Eu vou falar o último livro que eu li. Não vou dizer que foi o mais marcante, um de cabeceira, mas me trouxe boas técnicas para ter disciplina e foco. Chama O Cérebro com Foco e Disciplina. Isso. Ele é do Renato Alves. Ele é um autor que ele tem, se eu não me engano, ele é campeão brasileiro de memória, participa desses campeonatos. E ele escreveu esse livro dando técnicas para que as pessoas tenham um autocontrole, para tirar da cabeça aquelas coisas que ficam o tempo todo, quando você se programa aquele dia para fazer uma coisa, aí você não consegue, por quê? É um WhatsApp que aparece uma mensagem, é um amigo que te liga, é uma situação ali que te tira daquele eixo central e você fica, né, não consegue. Então ele traz ali algumas técnicas para que você tenha foco e disciplina. E isso eu gostei, eu achei um livro bacana e foi o último livro que eu li. Muito bom. Excelente dica. Excelente dica. Eu vou ler esse livro, eu estou bem naquela época de buscando cada vez mais foco. Eu sou uma pessoa disciplinada, mas tem hora que eu dou uma... você é muito disciplinada, mas às vezes é porque é muita informação, é muita coisa. Acontece muita coisa. Eu te empresto. Legal, quero ler. Físico, eu gosto de livro físico. Eu também gosto de ler. É melhor, eu acho que a leitura fica mais prazerosa. Eu até já contei aqui várias vezes, né, já acho que uma vez ou duas, não sei, no podcast, eu tenho escutado muito audiobook. Por quê? Acaba que na correria, você às vezes está fazendo uma coisa, assim, por exemplo, tô em casa, ou então a gente fica muito no computador e você chegar à noite já com a vista muito cansada, e aí eu coloco e... Melhor escutar. Aí, assim, óbvio que tem livro, não, livro você quer marcar e tal, mas tem umas leituras que são mais fáceis, por exemplo, esses livros, né, de autoconhecimento e tal, às vezes eu tenho escutado muito, tem feito sentido e tem funcionado bem pra mim. É uma dica bacana, e tem pessoas também que memorizam mais ao escutar, né? Às vezes não é com a leitura. E o aplicativo, assim, dá pra você marcar, dá pra você anotar, você consegue, você tá ouvindo, você clica e aí você coloca já naquele ponto, então você já acha muito fácil. Bem, Mário, é isso, espero que você volte aqui mais vezes no podcast. Você é um membro muito querido, que está aí muito ativo na AMAD. Quero te agradecer por tudo que você tem feito e pela disposição também, né, de gravar, e da paciência de gravar com a gente. E assim, a gente já
teve uma gravação anterior de ter falha e você voltou com todo, sempre com muita como que é, Ana? Pra isso que você tá aqui. Ai, enfim, é isso, Mari. Muito obrigada. Obrigada, viu, Mari, pela sua doação mesmo dos conhecimentos, porque cada um a gente aprende, né? Cada momento a gente aprende. E vai surgindo outras dúvidas. É um tema que a gente realmente precisa abordar várias vezes, porque é muito profundo, é extenso, então a gente realmente necessita, e até para todo mundo aprender e ter essa conscientização. E tenho certeza que a gente ainda vai marcar um próximo podcast para abordar outros temas, porque é muito importante para tanto, né, os advogados e também as pessoas do setor imobiliário que tenham essa cultura de conscientizar, treinar, fazer um workshop, justamente para que todos adequem, né? Isso é muito importante. Eu agradeço a vocês duas também, a simpatia, a forma tranquila como vocês fazem esse bate-papo, que acaba sendo um bate-papo, a gente acaba conversando sobre questões que vêm na cabeça, questões que a gente fala com o intuito de tirar as dúvidas mesmo. E é um tema novo, é um tema que ainda gera muitas dúvidas, então eu tenho só a agradecer a vocês duas e a Madi também. Ai, que bom. Agradecemos. É isso mesmo. Esse podcast vai ao ar logo, né? Então eu acredito que na próxima semana, então a gente vai fazer um evento, ainda nesse mês de agosto, nós vamos fazer um evento sobre locação e o Mário vai abordar sobre a questão da LGPD. É isso. Pessoal, muito obrigada. Lembrando que quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Nós temos um novo episódio todas as semanas, quarta-feira. No Spotify. Meio-dia e às 20 horas no canal do YouTube. É isso. Até a próxima. Tchau, tchau.